Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência médica para explorar um verdadeiro mistério clínico. O nosso objetivo aqui é desvendar a patologia microscópica do hantavírus. A gente quer entender exatamente como os mecanismos letais dele funcionam e fazer um contraste direto, que é super fascinante, com um vírus que a gente infelizmente passou a conhecer muito bem, o causador da Covid-19. Vamos olhar para dados reais, relatórios e pesquisas clínicas recentes para entender passo a passo o que acontece de verdade dentro do corpo humano. O nosso roteiro hoje é bem direto. A gente começa com o surto e o vírus em si, depois desce para a invasão celular e o temido choque cardiopulmonar. Aí fazemos o grande comparativo, hantavírus contra a Covid-19, e fechamos com as implicações práticas e os cuidados clínicos. Então vamos lá. Parte 1. O surto e o vírus. Para ancorar toda essa ciência em algo tangível, vamos olhar para um caso real e assustador. Um misterioso agrupamento de casos do hantavírus da cepa Andes que rolou num navio de cruzeiro no início de 2026. Imagina só a cena. A cronologia a bordo dessa embarcação parece até roteiro de filme. O navio sai de Ushuaia, na Argentina, no dia 1º de abril. Apenas 5 dias depois, no dia 6, o primeiro paciente começa a apresentar febre e alguns problemas gastrointestinais aparentemente inofensivos. Só que as coisas saem de controle muito rápido. Lá pro dia 24 de abril, a situação já estava tão crítica que evacuações médicas de emergência começaram a ser feitas porque os sintomas respiratórios decolaram. E, infelizmente, mortes começaram a ocorrer a bordo. No dia 2 de maio, a Organização Mundial da Saúde já tinha sido notificada desse grave surto respiratório de origem até aquele momento totalmente desconhecida. Essa citação do Dr. Luiz Marcos resume de forma brilhante o quão devastador esse patógeno consegue ser. É a velocidade violenta da doença que assusta. Depois que aquela fase inicial, parecida com uma virose comum, termina, a coisa muda de figura. A pessoa sai de sintomas leves para um edema pulmonar e choque numa janela bizarra de 24 a 48 horas. É literalmente uma corrida contra o relógio. E para colocar isso em perspectiva, as apostas não poderiam ser mais altas. A taxa de letalidade associada à síndrome cardiopulmonar por hantavírus aqui nas Américas varia entre 35% e 50%. Isso quer dizer que estamos lidando com uma emergência médica de risco extremo, onde quase metade dos pacientes com a forma severa não sobrevive. Isso exige da equipe médica um entendimento absurdo e imediato do que está acontecendo. Beleza, mas como isso acontece lá dentro? Vamos para a parte 2, a invasão celular. É hora de descer para o nível microscópico e ver como esse patógeno subverte o nosso corpo. A questão-chave aqui é que o hantavírus não entra no corpo chutando a porta. Ele é cirúrgico. Ele mira e sequestra especificamente as integrinas beta-3. Pensa nessas integrinas como a cola das células nos nossos vasos sanguíneos dos pulmões. Elas são vitais porque regulam a ativação das plaquetas e garantem que a barreira dos vasos fique seladinha, contínua e sem vazamentos. O que o vírus faz? Ele vai lá, se liga nessas integrinas e basicamente desliga a função delas. Com a integrina inibida, as células dos vasos sanguíneos de repente ficam super sensíveis a um fator de crescimento que já existe no nosso corpo, o VEGF. E é aí que a mágica sombria acontece. Essa sensibilidade toda cria aberturas microscópicas, uns espaços perigosos entre as células. Qual o resultado prático disso? Um vazamento gigantesco de plasma sanguíneo diretamente para fora dos vasos. Agora, atenção total a esse fato porque ele é a grande reviravolta. O hantavírus é notavelmente não lítico. Traduzindo do Medicase, isso significa que ele não explode e nem destrói as células do pulmão que ele invade. Zero. O tecido pulmonar em si continua fisicamente intacto pelo vírus. O mecanismo letal aqui é muito fora da curva. O problema real não é a destruição da célula, mas a alteração radical do comportamento dela. Isso nos leva à parte 3, o choque cardiopulmonar. Porque, convenhamos, se os pulmões não são destruídos diretamente pelo vírus, o que é que causa essa falência fatal? A resposta está na nossa própria imunidade. O que rola na sequência é o que a gente pode chamar de uma inundação invisível. O seu sistema imunológico percebe a invasão e entra em pânico total, liberando uma verdadeira tempestade de citocinas inflamatórias. E como o vírus malandramente impede que as células infectadas morram de velhice, que é a apoptose, essa resposta imune fica ligada no máximo e não desliga mais. A permeabilidade dos vasos do pulmão aumenta tanto, mais tanto, que o plasma simplesmente vaza, inundando os alvéolos. É um edema pulmonar massivo. O seu coração, afogado nesse ambiente caótico e lutando contra a falta extrema de oxigênio, sofre uma depressão severa. É assim que se instala o famigerado choque cardiogênico. Lá na UTI, o quadro vai piorando de um jeito implacável.
À medida que esse choque vascular domina o sistema cardiopulmonar, os médicos ficam de olho em marcadores críticos no sangue. Um lactato acima de 4, por exemplo, grita que os tecidos estão sofrendo muito sem oxigênio. Já um índice cardíaco despencando para menos de 2,2 é praticamente um alarme de incêndio. São indicativos fortíssimos de que o colapso vai acontecer naquelas próximas 24 a 48 horas. E é aqui que chegamos na parte 4. Antavírus versus Covid-19. Vamos pegar tudo que a gente aprendeu sobre a Covid-19 nos últimos anos e usar como régua para entender esses perigos bizarros que acabamos de ver. A diferença patológica entre os dois é gritante. É como comparar duas táticas de guerra totalmente diferentes. O Hantavírus Andes causa uma síndrome de vazamento vascular causada pelo nosso próprio sistema imune. Ou seja, é o hospedeiro atacando a si mesmo numa resposta que demora um pouquinho, mas quando vem é catastrófica. E lembrando, sem o vírus quebrar a célula. Já com o SARS-CoV-2 da Covid-19, a agressão é direta. Ele entra pelos receptores S2 e literalmente destrói os pneumócitos e as células endoteliais. Tem tempestade de citocinas também? Tem, mas existe um dano tecidual claro e direto ali. E na prática clínica isso é fascinante de observar. Os sinais que eles dão são bem diferentes. O antavírus é meio traiçoeiro no início, finge que é uma gripe forte e ataca muito o estômago. O paciente tem náusea e vômito. No exame de sangue, a assinatura dele é a queda de plaquetas e um hematócrito alto. Por que o hematócrito sobe? Porque o plasma vazou e o sangue ficou grosso, concentrado. A Covid-19 já vai para outro lado, com sintomas respiratórios, sistêmicos amplos e queda nos linfócitos. O motor do desastre no antavírus é o vazamento vascular, gerando choque no coração. Na Covid, é a lesão direta na célula que gera falência de vários órgãos. Mas olha a ironia da biologia. Por mais que eles usem rotas completamente diferentes, o destino final muitas vezes é idêntico e bem sombrio. Tanto pelo vazamento vascular absurdo quanto pela destruição celular em massa, as infecções severas por esses dois vírus levam o paciente à síndrome do desconforto respiratório agudo. No fim das contas, a batalha é na UTI, exigindo ventilação mecânica extrema para tentar reverter uma falta de oxigênio que pode ser fatal. O que nos leva à nossa última etapa, a parte 5. Implicações e cuidados clínicos. Diante de um colapso tão rápido assim, o que a medicina faz? O tratamento aqui é super contraintuitivo, e isso é vital. Normalmente, quando a pressão de alguém despenca num estado de choque, você corre para dar soro, joga fluidos na veia, certo? Aqui, fazer isso é praticamente assinar a sentença. Se você injetar mais fluido, ele vai simplesmente vazar direto para os pulmões que já estão encharcados. Piora tudo. Então os médicos precisam de um equilíbrio muito fino. Segurar a mão nos fluidos e focar em remédios vasopressores para manter a pressão, além de intubar para garantir que a pessoa consiga respirar. Mas nem tudo é desespero. A ciência tem as suas cartas na manga. Quando o coração e os pulmões estão pedindo arrego e nada mais funciona, existe a ECMO, a oxigenação por membrana extracorpórea. Se era iniciada bem no comecinho da falência, sabe para quanto vai a taxa de sobrevivência? 80%. A ECMO basicamente funciona como um pulmão e um coração artificiais ali do lado de fora do corpo, ganhando um tempo preciosíssimo até que a tempestade vascular passe. Claro, a melhor intervenção sempre foi e sempre será não pegar o vírus. A grande maioria dos antavírus não passa de um humano para outro. Mas lembra da cepa Andes, aquela do Cruzeiro? Pois é, ela é a única que provou conseguir saltar de pessoa para pessoa. E é por isso que num surto desses, as precauções precisam ser paranoitas. Máscaras de alto nível, controle rigoroso de aerossóis nos hospitais e rastreamento pesado de quem teve contato. No fim do dia, a síndrome cardiopulmonar para o hantavírus é um acidente fisiológico complexo. O vírus entra, não destrói a casa, mas engana os alarmes para que nós mesmos inundemos tudo. E isso deixa a gente com uma pergunta fascinante sobre o futuro da medicina. Já que o vírus não mata a célula pulmonar, como é que as terapias do futuro vão conseguir bloquear a nossa própria resposta letal antes que essa inundação invisível comece? A grande sacada provavelmente não vai ser criar remédios para matar o vírus, mas sim imunoterapias ultra precisas que acalmem o nosso próprio corpo. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente. Fica aí a provocação para continuarmos questionando as fronteiras incríveis e perigosas da nossa biologia. Um abraço e até a próxima.